para completar. O Flamengo com problemas em relação ao seu patrocinador master. Martelo batido sobre o futuro de Gerson. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a saída do camisa 8 do Flamengo e fala também sobre protestos contra Gerson no embarque do Flamengo rumo aos Estados Unidos. Fala sobre os clubes que mais gastaram para a disputa do Super Mundial de Clubes, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é preocupante para o torcedor do Flamengo. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou Bruno Henrique, jogador do Fla, por estelionato e fraude em competição esportiva. O Bruno Henrique vem sendo investigado pela polícia por conta de um cartão amarelo que ele recebeu contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023 e na oportunidade ficou comprovado de acordo com a polícia e com o Ministério Público de que ele sugeriu ao irmão que fizesse a aposta nesse cartão. Agora cabe à justiça decidir se aceita ou não essa denúncia. Hora de falar sobre o Super Mundial de Clubes que está prestes a começar, já se inicia nesse final de semana. A janela de transferências para essa competição terminou no último dia 10. E eu quero contar para vocês sobre quais os clubes que mais gastaram para a competição. São 32 participantes, sendo 4 brasileiros, certo? Desses 32, somente 11 não fizeram contratações. Um único representante brasileiro está nessa lista daqueles que não contrataram ninguém, o Palmeiras. Já o Flamengo investiu em apenas uma contratação, o Jorginho, mas como você sabe, o Jorginho estava livre depois de rescindir o contrato com o Arsenal e, por consequência, não houve custo para aquisição dos direitos econômicos. O Fluminense aparece como o 10º time que mais gastou com contratações, apesar de ter feito apenas uma chegada. O Soteldo custou 30 milhões e meio de reais. Já o Botafogo aparece como o 6º clube que mais investiu em contratações para o Super Mundial, pelo menos nessa janela de 1º a 10 de junho. Foram 158 milhões de reais com Arthur Cabral, Christian Lor, Álvaro Montoro, Caio Pantaleão, e Joaquim Correia. Você tem alguma mínima ideia de qual foi o clube que mais investiu em contratações nesses 10 dias? Acertou quem citou o Manchester City. Foram 4 aquisições e 815 milhões de reais de investimento. Bettinelli, Alf Nouri, Regners e Cherki. Confesso que o único que eu conheço bem é o Cherki, jogador que fez sucesso com a seleção da França na Nations League. O Chelsea foi o segundo que mais investiu, 451 milhões de reais com 3 atletas, e o Real Madrid fecha o top 3 com 441 milhões de reais. Chegaram para o Real Madrid o Alexander-Arnold e o Huijsen, que é um zagueiro de muito destaque. Para você, qual time é o maior favorito à disputa ou ao título do Super Mundial de Clubes? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Flamengo. Gerson, de ídolo do torcedor rubro-negro, se transformou em vilão. E no Aeroflá, como ficou conhecido o embarque do Flamengo rumo aos Estados Unidos, na noite dessa quarta-feira, o Gerson foi bastante atacado, criticado, xingado e alvo até de notas falsas. Torcedores do Flamengo criaram notas de dinheiro, falsas obviamente, com o rosto do Gerson e, na teoria, uma nota valendo R$3, nota que não existe, e, enfim, foi chamado de mercenário, foi xingado, foi achincalhado, e detalhe, Gerson chegou a ouvir parte desses xingamentos, tudo porque o meio atacante comunicou ao Flamengo, nas últimas horas, que se muda para o Zenit tão logo o Super Mundial de Clubes terminar para o Fla. O clube russo se comprometeu a pagar os 25 milhões de euros da multa. A revolta do torcedor do Flamengo se dá porque o Gerson esperou o contrato ser renovado, com uma redução drástica da multa rescisória de 200 milhões de euros para apenas 25 milhões de euros, para que o Zenit pudesse levar essa história adiante. O Flamengo vende o seu principal jogador, ou um dos principais, por 159 milhões de reais. Importante contar que o pai do Gerson também ficou bastante chateado com o Flamengo durante todo esse processo, por entender que o Flamengo fez toda a questão de expor ao jogador e ao pai do atleta. Importante dizer também, segundo o pai do Gerson, o Flamengo também fez questão de mais uma vez tirar a credibilidade, como se não existisse nenhuma proposta do Zenit. Ela existe, é real, e o jogador se despede muito em breve.
Só para completar, registrar a nota triste. Em meio a toda a festa, na despedida dos torcedores em relação ao time, houve confusão com a polícia, que precisou intervir para evitar ou para garantir que o Flamengo conseguisse embarcar. Muita festa, muita gente, havia torcedores subindo nos ônibus, e aí bombas de gás e balas também foram atiradas, balas de borracha, no fim, confusão, e algumas pessoas se ferindo sem gravidade. Preciso falar agora sobre o Flamengo, o clima horroroso para Gerson. Ele já percebeu isso do lado externo durante o Aeroflá. O Flamengo embarcou na noite dessa quarta-feira rumo aos Estados Unidos, e vários torcedores que foram acompanhar o embarque do time protestaram contra o Gerson, tudo porque o Gerson já comunicou que vai se mudar para o Zenit tão logo o Super Mundial de Clubes termine. Pois bem, entre dirigentes a coisa também não anda boa. José Boto, outros homens do departamento de futebol, especialmente da diretoria, não gostaram da forma como o Gerson e o pai dele conduziram a negociação. E dá para dizer que hoje o clima pro Gerson com dirigentes é dos piores. Mas, ainda assim, ele será mantido para a disputa do Super Mundial e vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Vai caber ao treinador escolher se escala ou não. José Boto, inclusive, deu uma entrevista nessa quinta-feira afirmando que ele pertence ao Flamengo, que o rubro-negro está com todas as suas contas em dia em relação ao Gerson, então não há motivo para não escalá-lo. A tendência é que o Zenit faça o pagamento da multa rescisória de 25 milhões de euros no dia seguinte ao fim da participação do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Se dependesse do Zenit, o Gerson já estaria de mudança para lá, mas o Gerson pediu para disputar o torneio nos Estados Unidos, que começa na segunda-feira pro Flamengo, a partir das 10 da noite, contra o Esperance da Tunísia. Hora de falar sobre o Flamengo, mas especificamente sobre Gerson e a decisão do meio atacante de trocar o Fla pelo Zenit segue repercutindo e causando problemas. A mãe da filha do Gerson, que tem apenas 9 anos de idade, revelou que ela tem sido ameaçada nas redes sociais. Tudo porque o atleta decidiu sair do Flamengo para ir jogar na Rússia. A Grace, que é a mãe da filha do Gerson, fez o seguinte desabafo também nas redes sociais. Respeitem, por favor. Giovana é só uma criança. Para quem gosta da Gi, eu, como mãe, irei tirá-la das redes sociais e darei um tempo por aqui. É muita gente sem noção. A Giovana já sabe ler e a partir do momento que tudo isso está acontecendo, começa a afetar a minha filha. Eu entendo que é hora de parar. Obrigada e que Deus abençoe, foi o recado. Se você é torcedor do Flamengo e resolveu atacar o Gerson por meio da filha dele, você está completamente fora da realidade. Isso é uma questão humanitária. A filha dele não tem nada a ver com isso. Primeiro que nem o Gerson merece ser ameaçado. Ele tomou a decisão e por conta dessa decisão vai render ao Flamengo 25 milhões de euros. Não é que ele está saindo pela porta dos fundos ou sem qualquer remuneração para o Flamengo. Mas atacar o Gerson através da filha dele de 9 anos, para mim é um grande absurdo. E você, o que pensa sobre o tema? Onde vamos parar com essa política maluca das redes sociais? Só para completar sobre o Fla, De La Cruz tem chances muito pequenas de fazer parte da estreia do Rubro Negro na próxima segunda-feira, 10 da noite, jogo marcado contra o Esperance da Tunísia. Mais uma vez o De La Cruz com problemas físicos.